Bem-vindos ao Bekim Ba'alacha 7, Shiur número 27. A gente está no Siman Kuf Ain 170, no livro na página 62. A gente está, Bezat Hashem, hoje, Alacha 2 e 3 do Siman 170. Então, na Alacha número 1, Alacha no fim do Shiur anterior, a gente está falando sobre a proibição de conversar durante a Seudá e que o Prisha explicou o costume que hoje em dia a gente costuma conversar normal, porque hoje em dia a gente come sentado. Na época da Agmará, eles costumavam comer reclinado. Quando você come reclinado, então aí realmente é proibido conversar durante a Seudá, porque tem um risco grande de a pessoa engasgar. Mas quando você come sentado ereto, aí não tem problema. E que, apesar de que alguns acronim trouxeram isso lá na proibição, mas que o costume é conforme o Prisha e que o Ben Ish Chai traz, que a única explicação que consegue permitir a gente conversar para Leashev, o nosso costume, e ao mesmo tempo explica que era proibido na época da Gemara, é a explicação do Prisha. E por isso assim é o costume. Mas isso sai então, que a gente escreve na Alacha 2, que em Pesach, que o costume em Pesach se come reclinado, tem a obrigação de comer reclinado, tanto na matzá, nos 4 copos de vinho, etc. Mas tem gente que já come reclinado o resto da Seudá também. Então, em Pesach, quando a pessoa está comendo reclinado, ele precisa se cuidar para não conversar durante a Seudá. Se ele vai comer reto, ele só vai fazer as partes obrigatórias reclinado, então na hora que ele está fazendo a parte obrigatória, precisa tomar cuidado para não conversar. A gente falou, durante a matzá, de qualquer jeito não é para conversar, independentemente do negócio, mas, por exemplo, se tem durante o afikumano, etc., então tem que tomar cuidado para não conversar. Porém, o Rav Ovadia escreve que se a pessoa vai falar na noite de Pesach sobre contar a saída do Egito, aí isso é permitido conversar. E por quê? Fala o Rav Ovadia, apesar de que aqui também tem o risco dele acabar engasgando e etc., mas está escrito que Shomrei mitzvah lo yeda davar ra. Quer dizer, as pessoas que cumprem a mitzvah, Kadosh Baruch Hu protege eles. Então, por isso, ele falou, já que ele está cumprindo a mitzvah de Sipur e Yetziat Mitzrayim, pode facilitar mesmo que ele estiver reclinado. Então, isso é em Pesach. Bom, esse foi a Alacha 2 e na nota ele traz isso basicamente o que a gente explicou no fim da Alacha 1 no Shiur anterior. Agora, a Alacha 3 traz que tem uma mitzvah sobre todas as pessoas quando estiverem comendo uma refeição que fale nela Divrei Torah. Como está escrito no Pirkei Avot, que toda pessoa, se tem 3 pessoas que comeram juntos e não falaram sobre a mesa Divrei Torah, Keilu Achlu Mizibchei Metim, como se eles tivessem comido de sacrifícios que são feitos no Alen Olachem para Avodah Zarah. E aí, então, por isso está escrito, alguma pessoa estudar Mishnah, alguma Halachá, algum trecho de Mussar, alguma história da Gemara, etc. E está escrito que não é suficiente o que ele faz, Birkat Hamazon. Depois a gente vai ver na nota porque isso do Birkat Hamazon, mas não é para se apoiar no que ele vai fazer o Birkat Hamazon. O Mishnah Brura traz, em nome do Shla Kadosh, que é bom a pessoa falar o Mizmor de Teilim, o Mizmor le David, Hashem Roi lo echsar. Que o Mizmor le David, um cântico para David, Hashem Roi, Deus é o meu pastor, ele está cuidando de mim, lo echsar, nada vai me faltar. Então, por quê? O Mishnah Brura traz em nome do Shla Kadosh, com isso ele já cumpre, é um Mizmor de Teilim, então ele está cumprindo a mitzvah de falar Divrei Torah na Seudá, e com isso ele cumpre também o que está escrito no Zohar, que é bom a pessoa rezar por Parnassá antes de comer a Seudá. Então ele falou, olha, faz Netlat Yadayim, faz a Mutzi, come. A gente até, nas alachot de Netlat Yadayim, tinha falado que tem gente que permite até fazer isso antes da brachá do Amotzi, mas que é melhor, faz Netlat Yadayim, faz a Mutzi, come um pouquinho, e aí
faz esse Mizmor de Teilim, que ali também ele está falando, ele cumpre isso de que ele está rezando e pedindo para sua Parnassá nesse momento. Então, aí com isso ele cumpre para todas as opiniões. Então, esse é o costume que o Mishnah Berurah traz em nome do Shlach Kadosh. Então, bom, agora a gente vai para a nota 269. E aí, quer dizer, a nota começa trazendo a fonte dessa halakha, o Pirkei Avot, como a gente citou, que o Pirkei Avot traz sobre a importância de falar Divrei Torah durante a Seudá. E aí o Bartenura, um dos comentaristas da Mishnah ali, escreve que o Birkat Hamazon serve como Divrei Torah. E aí, por isso, aqui a pergunta, ele fala, olha, quando eles falam Birkat Hamazon, serve como Divrei Torah. Tosfot Yom Tov, um outro comentarista da Mishnah, ele pergunta sobre essa opinião do Bartenura. Ele falou, como assim? Por acaso, a gente está imaginando que 3 pessoas comeram e não fizeram Birkat Hamazon, e aí é Achlu Mizivchem Etim? A princípio, o Pirkei Avot vai falar, olha, as 3 pessoas vieram, comeram, fizeram a brachá no começo, fizeram a brachá no final, normal, e mesmo assim, é considerado que Achlu Mizivchem Etim, que eles fizeram como se fosse um korban para Avodah Zarah, porque não, tipo, fizeram um altar estranho, que a gente falou, a mesa é como se fosse um altar, eles não falaram de Divrei Torah, é como se eles estivessem fazendo um altar estranho. Fala o Tosfot Yom Tov, alguém aqui falou a gente está falando de pessoas que não fizeram Birkat Hamazon, porque a Avot falou 3 pessoas que não falaram de Divrei Torah. Falou, como eu vou? Falou, Birkat Hamazon é uma mitzvah da Torá. Não é, porque a Avot veio falar que, olha, a princípio tem uma coisa que a gente imagina que é algo extra, e veio porque a Avot falou, olha, não pensa que isso é algo extra, isso é algo muito importante. Ele falou, Birkat Hamazon é óbvio que é algo importante, e por isso o Tosfot Yom Tov fala, é óbvio que o Birkat Hamazon não serve como o Divrei Torah na Seudá. E conforme o Tosfot Yom Tov, então a pessoa precisa falar alguma Mishnah, alguma halakha, alguma coisa que é Torá, não se apoiar no Birkat Hamazon. E assim, o psak do Mishnah Berurah é conforme o Tosfot Yom Tov. E apesar de que o Yabetz, sim, tenta leiashev o Bartenura, quer dizer, ele responde a pergunta do Tosfot Yom Tov, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a grande maioria dos Achronim não concordou com o Bartenura. Eles trazem prova do Rabbeinu Yonah, do Rashbetz, alguns Rishonim não conformam o Bartenura, que a pessoa sim precisa mamash estudar. O Yabetz fala que a kavanah do Bartenura é que já que durante o Birkat Hamazon, assim, fazer o Birkat Hamazon em si é uma mitzvah da Torá, mas no texto que nossos sábios instituíram para o Birkat Hamazon, tem alguns psukim. Então você fala, então, por exemplo, tem alguns psukim ao longo do Birkat Hamazon. Então ele falou, já que tem psukim, é considerado que ele falou psukim na Seudá. Assim, o Yabetz tem meyashev o Bartenura, mas como a gente falou, a grande maioria dos Achronim não concorda com isso, trazem prova do Rabbeinu Yonah, do Rashbetz, entre outros Rishonim, de que precisa falar mamash divrei Torah e não se apoiar no Birkat Hamazon. O Kaf HaChaim até traz o ceder de coisas que é bom a pessoa estudar ao longo da Seudá, mas quer dizer, não precisa entrar em estudar alguma coisa específica, pega uma halakha, pega alguma coisa de Mussar, algum pasuk. A gente falou em cima que o Mishnah Berurah trouxe do Shlach Kadosh, falar o Mizmor Le David Hashem Ro'ei Lo Yechsar, o Mizmor, o Salmo 23. Então, tem várias maneiras. Fala alguma coisa da Parashá, alguma halakha, algum hidush, alguma explicação de algum pasuk, alguma história da Gemara. Tem muitas coisas que dá para falar de Divrei Torah. Até depois, como a gente vai continuar a trazer o costume do Ben Ish Chai. Mas o Al-Shich traz que é bom fazer isso depois de a pessoa terminar de comer, antes de fazer o Birkat Hamazon.
porque ele fala, olha, está escrito no Pirkei Avot, Shlosha she'achlu, quer dizer, eles já comeram. Ele fala aqui, quando a pessoa fala de Divrei Torah no fim da Seudá, isso não quer dizer que ele não pode falar no começo e no meio, né? Mas quando ele fala de Divrei Torah no fim da Seudá, isso ajuda a elevar toda a Seudá que ele comeu. Então, por isso fala o Rav Alshich, que a pessoa precisa falar alguma coisa no final da Seudá. Logo a acabar a Seudá, aí é o momento mais propício para ele falar o Divrei Torah. Quer dizer, não que os outros não são propícios, mas se ele vai escolher um momento para falar, é nesse. É bom conversar ao longo de toda a Seudá, discutir coisas de halachá, coisas de debater, explicação, pergunta sobre a Parashá, o que aconteceu, etc. Mas fala o Rav Alshich que o principal para elevar tudo que a pessoa comeu é no final da Seudá. Porém, o Seder Hayom escreve que isso precisa ser antes do Birkat Hamazon. Ele fala que não é correto a pessoa terminar o Birkat Hamazon, mesmo que ele fala assim, e depois falar o Divrei Torah, ele está falando Divrei Torah, mas fala o Seder Hayom, ele precisa fazer isso antes do Birkat Hamazon. Ele fala, porque o Pasuk fala, Zeh HaShulchan Asher Lefnei Hashem, essa é a mesa que está perante Hashem, e aí comparando a nossa mesa com um altar, e fala o Seder Hayom, a gente só considera a nossa mesa como um altar para Hashem, quando a pessoa fala o Divrei Torah. Então, por isso, para a pessoa poder fazer o Birkat Hamazon, o correto, o ideal, não é que sem isso o Birkat Hamazon não valeu e precisa repetir, mas o correto, o ideal é que a pessoa fale o Divrei Torah antes do Birkat Hamazon. Então, assim, quer dizer, o momento ideal para falar o Divrei Torah é quando a pessoa terminou a Seudá, antes dela fazer o Birkat Hamazon. Assim, sai juntando o Alshich com o Seder Hayom, esse é o momento ideal para fazer falar o Divrei Torah durante a Seudá. O Reshit Chochmah traz, em nome do Hassid Yabetz, que se a pessoa fala louvores para Hashem, então isso também é considerado. Quer dizer, ele traz que quando está escrito que a nossa mesa é como se fosse um altar perante Hashem. Então ele falou, a comida que a gente come a comida que a gente come, a gente está comendo, e depois a comida que sobra, e a gente dá para as pessoas pobres, isso é considerado como a carne do Korban. Ele falou, o Divrei Torah, que a gente fala na mesa, isso é considerado como os cânticos dos Levim, que tinha no Beit HaMikdash, para elevar o Korban. E aí, então, ele falou, por isso, a pessoa precisa falar Divrei Torah. Baseado nisso, tem gente que fala que cantar músicas, as músicas que a gente canta no Shabbat, etc., músicas que são louvores para Hashem, isso é considerado como se fosse Divrei Torah. Porém, o ideal, o nível mais elevado mesmo, é a pessoa, mamash, discutir coisas de Torah, falar halachá, falar musar, falar psukim, coisas assim. Esse é o melhor nível de Divrei Torah na mesa. Segundo nível, então ele fala assim, a gente tem 3 níveis. Tem o Sadekim, falam Torá. O Benonim, mais ou menos, cantar músicas, fazer louvores para Hashem já é o suficiente. O Zreshaim, como o Pirkei Avot falou, quem não fala nada, não faz nada, aí isso é o nível mais baixo. Então a gente tem que evitar, se der para falar coisas de Torá, ou pelo menos ele falou, as músicas que a gente canta com louvores para Hashem, isso já ajuda a elevar a nossa refeição. O Reshit Chochmah traz também que é bom a pessoa pensar em Divrei Torá na hora que ele está comendo. Quer dizer, isso bate também com o que o anjo falou para o Maran no Shulchan Aruch, ou no Magid Mesharim, o anjo que estudava com ele,
que é bom ele pensar nas Mishnayot na hora que ele está mastigando a comida, porque, como a gente falou na introdução, na hora que a pessoa mastiga a comida, ele está separando os nitzutzim de Kedushá. E ele falou, através da Torá, ele consegue elevar isso de uma maneira mais... ele consegue elevar mais. E aí, quer dizer, quando ele faz isso no momento da Seudá, a Torá que ele está pensando ajuda a elevar as faíscas de santidade que tem dentro da comida. Agora, o porquê Avot falou quando a pessoa... três pessoas que comeram junto. Qual a lei se você tem duas pessoas comendo ou uma pessoa comendo sozinho? Então o Shelatra fala que mesmo assim precisa falar Divrei Torah. Então ele fala, se é assim, por que a Mishnah falou de três pessoas? Falou, porque quando tem três pessoas a obrigação é maior, já que tem zimun, já que da mesma maneira que a Mishnah lá no Pirkei Avot também fala que se tem três pessoas estudando Torá, a Shekhinah está junto com eles. Por mais que a conclusão da Mishnah ali é que mesmo se tem uma pessoa, Deus está vendo e fazendo e marcando o que ele está fazendo, mas ele falou, quando você tem três, a marca disso é uma marca mais intensa, então ele falou, a mesma coisa se aplica em relação a pessoa que fala Divrei Torah na Seudá. Está comendo sozinho, fala sozinho. Você está comendo junto com outras pessoas, a obrigação é maior. E aí, além disso, o Shelat Rav traz mais um hidush. Ele fala que, a princípio, quando a pessoa vai comer mezonot, bolo, bolacha, etc., a gente, a gente estudou no Siman Kuf Samechet, que quando a pessoa come pata baba kisnim, ele é safek de amotzi. Então, teoricamente, também teria que falar de Divrei Torah, porque vai que isso é considerado amotzi. Fala o Shelat Rav que não, já que é mezonot, então não precisa falar de Divrei Torah. Não tem uma prova forte para falar disso. O livro aqui, o Bekim Balachá, fala que isso ainda tzarich yun, precisa procurar fontes para ter certeza disso. Uma outra coisa que escreve o Shelat Rav é que não é suficiente a pessoa estudar antes de começar a seudá. Ele tem que estudar, falar alguma coisa durante a seudá. Depois ele ainda escreve, esse é um hidush que o livro aqui escreve que é questionável se dá para se apoiar nisso ou não, que Bachurei Yeshiva, já que eles estão o dia inteiro estudando Torá, eles estão isentos de falar a Torá durante a Seudá, mas, sei lá, como ele traz aqui no livro, é questionável se dá para se apoiar nisso ou não. Estou voltando para cima, o Ben Ish Chai traz, em nome do avô dele, o Rav Moshe Chaim, que ele tinha o costume de, antes de fazer o Mayim Achronim, ele falava a Alachá Mayim Achronim Chová. Já que isso é uma Alachá no Shulchan Aruch, fala o Ben Ish Chai, algo que é bom a pessoa falar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, etc. Mas ele tinha esse costume, toda vez antes de fazer o Mayim Achronim, ele falava Mayim Achronim Chová, e aí ele falou, olha, Bishat Adachak, quando ele estava apressado, estava sem tempo, etc., isso valia como Divrei Torah na Seudá. Por quê? Ele falou, uma Alachá da Torá oral, é uma Alachá, é Torá mesmo, e além disso ele falou, é uma Alachá que a pessoa fala ela na hora que ela está cumprindo. Então, é muito bom a pessoa fazer isso, mas como o próprio Ben Ish Chai traz, o ideal é a pessoa tentar falar para as outras pessoas uma Alachá, alguma história, alguma coisa que vai agregar para todo mundo, mas é um bom costume a pessoa ter isso, de toda vez antes de fazer o Mayim Achronim, falar Mayim Achronim Chová, e aí isso é uma alachá que dá para levar para a pessoa garantir que ele não vai transgredir o que está escrito no Pirkei Avot, que ele tem a obrigação de falar de Divrei Torah durante a Seudá. E aí, só terminando com a nota que o Ben Ish Chai, na nota aqui, ele traz que o Ben Ish Chai enfatiza a importância da pessoa estudar a Torá durante a Seudá. Ele falou que só através da força da Torá que ele estuda durante a Seudá
é que é possível ele elevar mamash, todas as faíscas de Kedushá que estão na comida. Então, quando ele vai comer, tanto se a comida é vegetal, animal ou mineral, então ele eleva isso, o simples fato de comer já eleva isso para transformar dos outros reinos parte do corpo humano, que tem mais Kedushá do que os outros reinos. Só que ainda virando humano, mas ainda é humano material. Quando a pessoa fala de Torá durante a Seudá, ele consegue elevar essa faísca de Kedushá para se transformar em espiritualidade. E com isso ele faz a elevação e o tikkun que precisa fazer da melhor maneira. E aí fala o Ben Ish Chai, que em especial força tem a pessoa falar o Patach Eliyahu durante a Seudá. Quem costuma. Não que é obrigação, como a gente falou, a obrigação é a pessoa falar alguma coisa de Divrei Torá durante a Seudá. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.